Das outras também, sim. Sétimo ano tá carregado. Só nota baixa, o professor reclamando. Tem gente que ficou em história com 0. Né, Rafael Lucas? Rafael Lucas, menino tão inteligente. Para você ver que a questão não é só inteligência, tem que ter responsabilidade, dedicação, compromisso. Então, não é só ser inteligente. Inteligente qualquer um é, né? Não... Ainda faltou um... Bom dia, professor. Bom dia. Cadê a fada, Vitor Alexandre? Pessoal, vocês estão com as câmeras desligadas, né? Liguem aí, por favor. Bora lá, Vitor Alexandre, Estela, Lohana, Mariana, liguem as câmeras. Já vou, peraí que eu tô ajeitando aqui o negócio. Ó, pessoal, eu queria combinar com vocês o seguinte. Como a gente já está entrando no segundo bimestre, as apresentações ficaram prejudicadas, tá certo? Então, eu vou querer que vocês enviem para mim, né, só o trabalho escrito, ok? Então, não é o grupo, então o grupo faz um trabalho bem bonitinho, com capa e tal, e manda para o meu WhatsApp particular, ok? Mandar ainda hoje, né? Porque eu acredito que já esteja pronto, né? Tem entendido? Ou alguém tem alguma dúvida? As Não apresentações. entendi. Como é? Entendi, eu falei entendido, porque tava tudo pronto, né? Pelo menos eu Isso.
Já estava pronto, né? Faltou só a apresentação. Né? Mas como a apresentação geralmente é o que está escrito, então eu leio o que está escrito. Pelo menos desta vez, a gente não faz a apresentação para a gente poder ganhar tempo nos outros conteúdos do segundo bimestre, certo? A gente daqui a 3 semanas já tem prova, né? Acho que vocês têm o calendário. Se não tiver, eu vou mandar para os pais de vocês daqui para sexta-feira. Tá bom? Aí é só falar a Elisa aí que ela envie, que a parte escrita foi ela e Moisés. Pronto. A parte escrita está com a Elisa, né, Elisa? Pronto. Enviar ainda hoje, viu, Elisa? Que eu acredito que já esteja pronto, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é a parte... Pronto. Só falta enviar, ok? Aí eu peço desculpas a vocês por causa da apresentação, mas aí a gente vai ter momentos para fazer essa apresentação em outros conteúdos, ok? Bora lá, Mariana, liga a tua câmera, Estela também, para a gente começar nossos conteúdos de hoje, certo? Inclusive, nós já começamos, né, sobre a industrialização brasileira. E quando a gente fala em industrialização brasileira, a gente está falando de quê, basicamente? A gente está falando de uma mudança, né, do processo produtivo, né, ou processo econômico, que era baseado... Cadê os livros de vocês? Eu não consigo entender isso. Eu tenho aula de geografia, né? O professor está na sala. Eu não abro nem o livro. Capítulo 5, na página 54. Ok? Moisés não está assistindo aula, não? Nunca mais eu vi Moisés. Sim, mas ele nem na aula ele entrou. Ou então está carregando direto, né? 24 horas carregando. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu falo aqui com Moisés. Quem mais está faltando? Acho que é só ele mesmo, né? Quem? Lohana tá. Mariana também tá. Tamires, Vitor Alexandre e Maísa. Tavin tá aí? Pronto. Tá todo mundo aqui, graças a Deus. Bom, a mensagem chegou lá em Moisés. Ele que não abriu, deve estar dormindo. Então, vamos lá. Então, o que é o processo de industrialização do Brasil? Primeiro, a gente tem que entender isso, né? O Brasil era um país eminentemente agrícola. Se era agrícola, primeiro se baseou-se na... Como é o nome disso? Cana-de-açúcar. Não é, né, Elisa? Elisa botou uma cara. Ou seja, cortou a cana-de-açúcar, descascou, torceu e tomou o suco da cana-de-açúcar. Não é isso? Acho que vocês já viram. Alguém vai falar de caldo de cana. Muito bem. Segundo o Ramon, é caldo de cana, né? É claro que chega um momento que esse processo, né, que essa cultura, ela acaba, né, por vários motivos, não dando mais o lucro que os donos, né, os latifundiários esperavam. Aí o que é que eles fazem? Parte para outra atividade. E qual foi a outra atividade, né? Não nessa ordem, não necessariamente isso, mas qual foi a outra atividade que eles precisaram investir? O café. Então, o Brasil, durante um certo tempo, investiu muito no café. Mais uma vez, lembrando para vocês, sempre na agricultura. Perceberam isso? Então, tinha cana-de-açúcar, depois vinha o café, e aí chegou um momento que o café também não estava mais dando lucro, né? E as terras brasileiras, no geral, não estavam também tendo, né, a produtividade que eles esperavam. Quem é que está aí? Está no bolsinho da minha bolsa. Tá certo? Então, foi que os empresários fizeram. Partiram para industrialização, né? Para abrir fábricas e indústrias. Só que com um detalhe importante que a gente precisa entender também, né, Rafael Lucas? O Lucas Rafael.
qual foi esse detalhe importante? Que aqui no Brasil, essa industrialização ela começou já um pouquinho tarde. Por que tarde? Porque na Europa já estava se desenvolvida já há muito tempo. E aí no Brasil começou um pouco tarde. Por quê? Porque os empresários, né, na verdade, os latifundiários, os donos de terra estavam investindo no café e estavam lá tentando explorar, né, o café até sair a última gota de dinheiro. Então, quando ele viu que não dava mais para sobreviver com a cultura do café, o que foi que fizeram? Então, vamos agora importar maquinário, né, e vamos construir fábrica, vamos fazer fábricas. Então, a gente tem que entender que a nossa industrialização ela foi basicamente implantada pelos produtores de café. Ok? Aí, onde é que estavam esses produtores de café? Onde é que esses produtores de café estavam? Em que cidades, em que estados eles estavam? Basicamente lá no sul e sudeste, no sudeste do país. Quais são as cidades que a gente pode dizer lá no sudeste? Muito São bem, Paulo. Rio e São Paulo. Basicamente é isso. É claro que você vai, professor, eu vi não sei aonde, no YouTube, não sei de quem, lá no Big Brother, que também tinha café. Claro que tinha café, até em areia tinha café, plantação de café. Muita plantação de café, porque era a cultura da época. Agora, principalmente, né, aquela produção grande, de larga escala, onde era que a gente ia encontrar? Rio, São Paulo, principalmente São Paulo. Ok? Alguma dúvida, pessoal de casa? Alguma dúvida? Rapaz, vocês têm que vir para a aula. Vocês estão com a cara tudo assanhadas, principalmente as meninas. Parece que acordaram agora, pularam da cama agora quando... Ou então, tem gente que parece que a mãe e o pai jogou um balde de água fria. Meu Deus. Aqui parece que penteou pelo menos os cabelos foi Mariana e Lohana. Estela só fez abarrar para trás e fez Estela. E pulou da cama. Não, eu arrumei. Azedo. Então, gente, olha só. Alguma dúvida com relação a isso? Eu preciso entender que nossa industrialização ela vem basicamente da produção do café. Da produção que eu falo, não que foram criadas fábricas de café, mas que os empresários ou os latifundiários do café começaram a investir na indústria, né? Nas fábricas. E quais eram as principais fábricas? Quem poderia me dizer? As principais fábricas que eles começaram a investir. Era fábrica bastante simples, como fábrica de tijolos, né, as olarias, que era para construção civil, fábrica de tecidos, né, que era para fazer roupa, e fábrica de maquiagem, de beleza. E aí vai surgir, né, basicamente nessa época também, uma indústria, né, que é a botica. Já ouviram falar? Não, né? Mas já ouvi falar no boticário. Pronto. Que é as fábricas de perfume e de embelezamento. Né? Existiu, né, nessa época também uma fábrica muito importante lá no estado de São Paulo, né, que era a fábrica dos Matarazos, que eles fabricavam uns potinhos, né, parecendo com aqueles potinhos de maquiagem, só que era com banha de porco, que era para os homens passar no cabelo para ficar bonito. O cabelo ficava brilhoso, brilhava mais do que catava em parede. E aí ganharam muito dinheiro, né? Não só banha de porco, mas outros produtos também de beleza. Então, percebam que as indústrias que vieram para o Brasil, que começaram, que surgiram no Brasil, eram indústrias bem elementares, bem rústicas. Tá certo? Não era aquela indústria pesada. Claro que depois vieram algumas outras indústrias, né? As de automóveis, né? Vieram as indústrias de eletrodomésticos, né? E até hoje chegam outros tipos de indústrias no Brasil. Agora, o importante é a gente entender que o processo, né, que gerou, que criou, que alavancou a indústria no Brasil é esse processo que vem. Eu saio de uma cultura de café, né? Eu saio de uma cultura agrícola e entro numa cultura mais urbana, né? Porque a agrícola está lá na zona rural, né? No campo, né? E eu parto para
a zona urbana. Aí eu vou ter um problema. Até então, eu tinha lá, né, na produção de cana-de-açúcar, nas lavouras de café, a figura da mão de obra escrava. Ou a mão de obra barata, né? Eu não tinha essa figura, só que claro, nessa época já tinha sido abolida a escravatura, eu não poderia, né, quando eu falo eu, os empresários não poderiam mais utilizar a mão de obra negra por vários motivos. Primeiro, a mão de obra negra, era livre. Então, se fosse trabalhar em algum canto, teria que receber alguma coisa. E segundo, era desqualificada, não tinha capacidade técnica, não tinha estudado para manusear as máquinas. Aí veja que dilema, né? Veja que dilema. É claro que eu já tinha aí quantos anos? 1888, vamos supor que 1930 começou a industrialização brasileira, 1940. Então, veja, de 88 a 30 dá o quê? Dá 50 anos, né? Isso é pouco tempo, se a gente levar em consideração, né? Menos de uma geração. Então, eu tinha o quê? Eu tinha um país, basicamente, né? De negros, né? De mulatos, né? Sem qualificação que eu falo, não tinha estudos, não tinha, né? Idoso, né, também, porque os que sobreviveram, né, às fazendas, né, acabaram ficando idosos, então não tinha como ser utilizados nas fábricas. Qual foi a solução? Quando eu não posso utilizar uma mão de obra que teria na minha cidade ou não teria na minha cidade, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço, gente? Vamos dar um exemplo aí, Estela. Se você tem uma fábrica na sua cidade, mas não tem mão de obra na cidade, você faz o quê? Precisa de mão de obra, claro, né? Mas não tem na sua cidade, o que é que você faz? Aqui, E o pessoal. comprar, Né? Comprar mão de obra? que comprar mão de obra, tio. Tu disse o quê? Eu não entendi. Eu, eu ia falar para vocês com a mão de obra é quem faz o processo Sim. lá, né? Eu tô falando o seguinte, falando assim, eu ia comprar o produto já Não, mas você é empresária, você precisa da mão de obra. Não tem na sua cidade, na sua região. O que é que você faz para ter essa mão de obra, para trabalhar na sua indústria, na sua fábrica? Hum? Contrata a mão de obra, sim, mas se não tem na cidade, contrata de onde? de De outros fora. países, exatamente. Então, o que foi que aconteceu? Como as fábricas aqui, claro, quando eu falo as fábricas, vocês têm que entender, não só a fábrica, porque além das fábricas, também ainda continua existindo uma pequena parcela de latifundiários que continuaram com o café. Ou, às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque ele queria explorar o máximo possível. Enquanto o café gerasse algum lucro, também estaria explorando. Então, veja só, como eu não tinha a mão de obra qualificada para minhas fábricas, né? E muitas vezes também não tinha para lavouras de café, porque agora os negros estavam livres, né? E aí os empresários, os latifundiários precisariam pagar pelo trabalho dele, o que foi que eles fizeram? Importaram, né? Eles trouxeram imigrantes para o Brasil. E aí vieram para cá japoneses, chineses, né? Alemães, quem? Italianos, da novela, né? Não lembro da novela, não? Então, essa mão de obra veio trabalhar, né? Na lavoura do café, principalmente, também, e nas fábricas que começavam a ser implantadas aqui no Brasil, ok? Então, veja que eu tenho um processo que ele é, assim, é uma evolução. O latifundiário ganha dinheiro com café, investe nas indústrias, né? Precisa de mão de obra. Essa mão de obra não tem lá na região. O que vai fazer? Importar essa mão de obra. E essa importação vem de onde? Dos italianos, chineses, japoneses, coreanos. Não é à toa que o Brasil, se eu não me engano, tem a maior colônia de japoneses fora do Japão. Né? Os bichinhos já puxados. Tá certo? Diga aí, quem era que estava querendo falar? Só eu acho que eu vou ter que ligar minha câmera, viu? Por Eu tô quê? com crise de rinite grande, por isso que meu olho tá assim, porque não tava não, outro dia na aula.
E pronto, se está com problema de saúde, agora você precisa trazer um atestado para cá, viu? Você tem que se cuidar, porque senão, viu, a gente está no Não, momento. eu tomei meu remédio ainda agora. O negócio é fazer o Sei, efeito, né? sei. Por isso que meu olho fica Vo- inchado. Vocês entenderam aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Hein, gente? Vamos lá? Preciso saber se vocês têm dúvidas ou não. Não, né? Muito bem. Então, olha só. Como eu falei para vocês, está no livro de vocês, não precisa nem eu falar mais, né, que o café é ele que gerou a base da nossa industrialização. Então, o período colonial, né, que vai de 1500 até quando? Hein, Ramon? O período colonial brasileiro vai de 1500 até quando? Quando eu falo em período colonial, é aquele período em que o Brasil, vocês viram isso em história também, o período em que o Brasil ele é colônia, né? Ele depende da metrópole. Quem é a metrópole? Portugal, tá certo? Então, até a independência do Brasil, né? 1822 foi a independência do Brasil, não foi isso? Ou não? E por que período colonial? Porque o Brasil ainda dependia de Portugal. Por isso que era colônia. Quando se torna independente, não depende. Se não depende mais, então deixa de ser, em tese, né, colonial. Deixa de ser um membro, né, deixa de ser, né, gerido pela metrópole. Quem era a metrópole que geria o Brasil? Portugal. Quando eu falo em colônia, automaticamente eu tenho que pensar, né, que existe uma metrópole. Né? Colônia, existe uma metrópole. A metrópole é quem controla a colônia. Inclusive, durante o processo histórico, vocês vão perceber, vocês vão estudar, que existia uma história de um pacto colonial. O que era produzido na colônia, no caso do Brasil, só podia ser negociado com a metrópole, que era quem? Portugal. Então, mesmo que outro país oferecesse mais dinheiro pela cana-de-açúcar, por exemplo, os latifundiários, né, os produtores de cana-de-açúcar, não podiam vender a outro país, só a Portugal, por causa de um pacto colonial. Não sei se vocês já estudaram isso, mas se não estudaram, vão estudar ainda. Ok? Então, até 1822, né, nós tínhamos esse período colonial. A agricultura, né, era a base da economia, como falei para vocês. Primeiro com a cana-de-açúcar, depois com o café, não é isso? E era praticamente proibida a instalação de estabelecimentos comerciais, né, ou industriais aqui na colônia, já que os produtos produzidos, eles eram, né, eles concorriam com os da metrópole portuguesa, o que, consequentemente, diminuía os lucros. Então, olha só. Aqui a gente não podia ter indústria, porque se tivesse, ia concorrer com os produtos que eram industrializados lá em Portugal. E aí ia concorrer, né? Então, Portugal disse, não, então faz esse trabalho só com agricultura, porque como aqui a gente não tem agricultura, a gente vai aí, pega os negócios de vocês e vende aqui. Ok? Vocês perceberam isso? E aí, essa mão de obra que era utilizada na agricultura era uma mão de obra principalmente escrava. E o que era produzido era para se vender, era para se exportar. Por isso a gente vai chamar esse processo, né, essa forma de produção, né, de produção aqui no Brasil, né, essa forma agrícola de sistema plantation. Já ouviram falar nisso? Então, quando se falar em o que foi ou o que é o sistema plantation, automaticamente você tem que associar. Era o sistema de produção, né, dentro do Brasil, com a única finalidade, que era exportar. A única finalidade do sistema plantation era você produzia no Brasil e vendia para fora. Claro que as sobras que ficavam, as migalhas, dava para a população comer, né? Ou vender dentro do país. Sim. Como foi que ele passou no Oceano Atlântico de bike?
Porque é complicado, né? Imagina aí dentro do oceano de bike. O oceano qual é o oceano que separa Portugal e Brasil? Que mentira, o Oceano Atlântico. É Ramon que está aqui com as conversas dele, está dizendo que viu um cabo de Portugal de bike, de bicicleta, para quem não sabe. De Uruguai já é mais fácil dele vir, né? Do Uruguai já é mais fácil. Tá certo, gente? Então, olha só, vocês entenderam aí, né, como é que se deu, né, o processo de industrialização do Brasil. Então, não é uma coisa assim, é mais ou menos assim, ó, deixa eu dar um exemplo aqui, nosso amigo Ramon Chianca, né, empresário Ramon Chianca. Ele tem uma pequena lavoura, uma grande lavoura de café lá na cidade de Areia. Tudo que for de café é dele, né? Então, sempre ele utilizou a mão de obra escrava para ganhar dinheiro com o café. Chega um momento que, claro, o solo vai se degradando e o café não dá mais aquele lucro. Aí o que é que ele faz? Opa, peraí. Então, eu vou pegar e vou criar uma indústria de tecido lá na cidade, porque é o que está dando dinheiro agora. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou importar, né, maquinário da Europa, só que tem um detalhe, esse maquinário que ele vai importar, o que ele importou da Europa, já é maquinário defasado, porque lá já não está mais utilizando aquele tipo de maquinário. Mas como não tinha nenhum tipo no Brasil, então ele importou mais barato e fez lá os tecidos dele e vendeu. Aí era um sucesso, né? Tecido de toda cor, corte de pano para o pessoal fazer roupa, era uma maravilha, era uma coisa do outro mundo. Era igual um iPhone hoje em dia. Então, quem tinha tecido, 12. É, tá certo? Eu não. Eu não. Eu sei lá. Tá certo? Então veja que o tecido dava dinheiro. Então eles, ao mesmo tempo que ele construiu a indústria lá, ele ainda ficava com a produção de café dele, porque quer queira, quer não, ainda gerava um lucrozinho, mas ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria que acabar com o café. Ok? Investir em outra coisa. Tá claro isso? Bem, pessoal, a gente encerra essa aula por aqui. Daqui a pouco a gente retorna com a nossa segunda aula, né? Moisés não teve jeito, não. Moisés está aqui só conectando, mas ele sabe que tem que clicar lá no botãozinho, né? Branquinho, para poder conectar o áudio. Se não clicar, não conecta. Mas ele deixa assim de propósito, pensando que a gente é besta, né? Para dizer que não está conectando. Tá certo, Moisés? Mas vai ter um intervalo. Vai ter um intervalo. 8h15 a gente retorna. Tchau, tchau.